Oi pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre CLPs. Nós vamos falar hoje sobre a linguagem de programação ladder. A linguagem ladder é provavelmente a linguagem mais comum de programação de CLPs, justamente pela ideia dela que é imitar os diagramas de circuitos elétricos, né? E como a gente comentou anteriormente, a ideia da própria criação dos CLPs foi substituir os painéis de comandos elétricos para comandar sistemas de automação. Bem, antes de começar a falar sobre a linguagem ladder, vamos relembrar como que a gente faz as ligações entre os sensores e atuadores e o CLP. Então, relembrando aqui, a gente tem em um CLP as borneiras de entradas e de saídas, né? Que são os pinos onde eu vou conectar os sensores e atuadores, certo? E a ideia é que em cada entrada a gente ligue um sensor e em cada saída a gente ligue um atuador. Aí vamos supor que, dependendo da minha lógica, eu precise de dois sensores em série, por exemplo. Eu vou ligá-los em série em uma mesma entrada? Não. A ideia é que eu ligue cada um deles em uma entrada diferente e a lógica em série seja feita pelo programa que eu vou fazer no CLP. Por quê? Porque a ideia é justamente que eu tenha uma reprogramabilidade, né? Se em outro momento eu quiser que as entradas, os sensores não estejam mais em série, estejam em paralelo, por exemplo, eu vou simplesmente reprogramar, eu não vou precisar refazer a ligação física que está feita, né? Então vamos supor que, para efeito dos exemplos que nós vamos fazer hoje, que eu vá usar 4 botões como sinais de entrada e 4 lâmpadas como sinais de saída. Como que seriam feitas essas ligações? Relembrando então, quando eu jogo 24 volts em alguma das entradas do CLP, o que acontece? O controlador identifica que aquela entrada está ativa. Então, se eu for ligar um botão como um sensor de entrada, como que vai ser a ligação? Um dos terminais do botão vai estar ligado no 24 volts, né? E o outro terminal na própria entrada que eu quero conectar. De modo que, quando o botão for pressionado, o 24 volts vai chegar naquela entrada e o controlador vai identificar que o botão está ativo, né? Que a entrada está ativa, então o botão está acionado ou o sensor que está ligado ali esteja acionado. Se não estiver chegando 24 volts, se o botão estiver aberto, ele vai identificar que a entrada não está acionada, então o sensor não está acionado. Então não importa do ponto de vista do CLP qual tipo de sensor que eu estou ligando aqui. Né? Na aula passada a gente viu como que a gente ligava sensor capacitivo, indutivo e fotoelétrico, né? Como que eu ligava chaves, como eu estou fazendo hoje. Né? Do ponto de vista do CLP não importa quem está ligado ali, o que importa é se está chegando 24 volts ou não. Né? Então se eu for ligar os 4 botões aqui, cada um com uma entrada, eu vou simplesmente ligar um dos terminais de cada um dos botões no 24 volts e o outro na própria entrada, né? Vamos dar nomes para esses botões aqui. Vamos chamar de botão 0, botão 1, botão 2 e botão 3. Só para coincidir com o endereçamento que eu estou usando aqui do CLP. Eu estou usando o endereçamento dos CLPs da Siemens, né? Que, como eu comentei na aula passada também, eles trabalham com o número do byte, no caso aqui eu estou ligando no byte 0, bit 1, bit 2, bit 3, cada byte tem 8 bits, né? Então, o primeiro byte I0, ele vai do I0.0 até o I0.7. Depois continua. Esse caso aqui, ele tem do I0.0 até I0.7, do I1.0 até o I1.7, do I2.0 até o I2.7. Né? Esse aqui tem 24 entradas. Então, eu liguei coincidindo os números dos botões aqui só para ficar mais simples a gente na hora das explicações. Né? Lógico que eu posso dar o nome que eu quiser para esses botões. O importante é, no momento da programação, o que eu vou programar é o endereço onde aquele sensor está ligado. O CLP não conhece botão 0, botão 1, botão 2. Ele conhece entrada 0.0, entrada 0.1, entrada 0.2 e assim por diante. Vamos considerar que eu vou ligar em cada saída uma lâmpada, né? Como eu exemplifiquei. Eu poderia ligar qualquer tipo de atuador que receba 24 volts.
né? Poderia ser uma bobina solenoide, uma válvula, poderia ser um relé que vai acionar uma outra máquina. Vou ligar uma lâmpada só para efeitos de simplificação, né? Na aula anterior a gente detalhou melhor. Então, como que as saídas do CLP funcionam? Quando o meu programa comandar o acionamento da saída 0, o controlador vai jogar 24 volts naquele pino equivalente à saída Q0.0, né? Se o outro terminal da lâmpada eu ligar no 0 volts, o que vai acontecer? Quando eu mandar acionar a saída Q0.0, ele vai ligar a lâmpada 1, né? A lâmpada 0, que eu vou chamar ela aqui. E cada uma das lâmpadas, ou cada um dos atuadores, eu vou ligar em uma das saídas, um dos terminais, e o outro terminal vão todos para o 0 para fechar o circuito. Não é isso? Para simplificação também, eu vou chamar as lâmpadas aqui de lâmpada 0, lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Observando o seguinte, da mesma forma que a lâmpada 0 não tem nada a ver com o botão 0, né, são dois elementos completamente diferentes, a entrada 0 também não tem nada a ver com a saída 0. Tá? Ela só tem o mesmo número. Né? Se eu quiser que a entrada 0 acione a saída 0, eu tenho que programar isso. Da mesma forma que eu posso querer que a entrada 0 acione a saída 2. Eu posso programar isso também. Mas isso é feito através do programa, né? Só para observar então que a entrada 0 não tem nada a ver com a saída 0, nem a entrada 1 não tem nada a ver com a saída 1 e assim por diante. Então, feitas as ligações dos sensores e dos atuadores ao meu CLP, eu preciso fazer a programação do controlador para ele simular um circuito elétrico que eu vou estar substituindo, né? Então, a ideia do CLP, como eu falei originalmente, era substituir os circuitos elétricos. Então, eu vou fazer um paralelo entre os circuitos elétricos e a linguagem ladder para a gente ver como elas são bem parecidas, né? A linguagem ladder é baseada nos circuitos elétricos. Então, sempre que a gente tinha um circuito elétrico, a gente começava desenhando os barramentos de alimentação, né? O mais e o menos. É isso? Vamos supor que eu quisesse fazer um circuito em que um botão, vamos chamar de botão 2, por exemplo, que eu queira que o botão 2 acione uma lâmpada que eu vou chamar de lâmpada 3, L3. O circuito seria esse, né? Um circuito bem simples, em que o botão 2 aciona a lâmpada 3. É isso? Fisicamente, como é isso? Realmente, eu estou ligando um dos terminais do botão a um dos terminais da lâmpada, os outros dois terminais no positivo e no negativo, e estou fazendo um circuito elétrico físico. Né? Se eu vou usar o CLP para fazer essa lógica de acionamento, qual que vai ser a ideia? Como eu falei, cada sensor vai estar ligado em uma entrada e cada atuador em uma saída. Então o botão 2 está ligado na entrada I0.2 e a lâmpada 3 está ligada na saída Q0.3. Então nós vamos fazer um programa em que a entrada Q0 e 0.2 vai acionar a saída Q0.3 quando ela for acionada. Então, como que vai ser isso? Na linguagem ladder, os barramentos são feitos na vertical. Tá? Por quê? Porque a linguagem ladder foi feita para ser visualizada em uma tela de computador e a tela de computador é rolada de cima para baixo, né? Então a gente vai rolando as linhas do programa ladder de cima para baixo, né? Que seria o equivalente a eu visualizar um circuito da esquerda para a direita. Então eu quero que a entrada I0.2, então os contatos, as entradas são representadas por contatos como duas barras paralelas, simbolizando um contato normalmente aberto do circuito elétrico. Só que no circuito, no programa em ladder, a entrada ela é representada pelo endereço dela, I0. O botão 2, eu quero usar o I0.2, né? Porque eu liguei o botão 2 na entrada I0.2. Quando a entrada I0.2 for acionada,
eu vou comandar o acionamento da saída Q0.3. Então, olha qual é a ideia. A saída representada por dois parênteses, simbolizando o atuador, né, no circuito elétrico. As entradas são representadas por contatos, duas barras paralelas, simbolizando um contato do diagrama elétrico. Mas por que esses símbolos? Mais uma vez, quando o CLP foi concebido, ele foi concebido para substituir circuitos elétricos, então eles queriam imitar aquela simbologia do circuito. Só que as telas do computador não eram telas gráficas, bonitinhas, coloridinhas como são hoje, eram telas texto, né? Então usaram caracteres, uma barra em pé, barras deitadas, parênteses, que são caracteres de texto para poder compor o diagrama ladder, né? Mas, como eu falei, a ideia é representar contatos e a gente usa o termo também bobinas, como os sinais de saída, justamente porque nós estamos representando bobinas, por exemplo, bobinas de solenoide, bobinas de relé, que são muito usadas como sinais de acionamento da saída do CLP, né? Então, uma linha ladder bem simplesinha, que quando eu executar esse programa no controlador, ele vai, a cada ciclo de varredura, ler a entrada I0.2. Se ela estiver ativa, então ele vai acionar a saída Q0.3. Se ela não estiver ativa, ele vai desligar a saída Q0.3. Então vai acontecer exatamente como o circuito elétrico equivalente, né? Se eu fechar o contato do botão, ele alimenta a lâmpada. Se eu abrir o contato do botão, ele para de alimentar a lâmpada e ela desliga. Vamos fazer agora um exemplo da lógica E. Como que eu faria um circuito elétrico se eu quisesse, por exemplo, que quando eu pressionasse os botões 1 e 3 ao mesmo tempo, acione a lâmpada 2. Então, eu colocaria os dois botões em série, botão 1 em série com o botão 3, não é isso? Então, botão 1 em série com o botão 3, acionando, eu falei na lâmpada L2, não é isso? Então, botão 1 e botão 3, os dois em série, então quando os dois forem pressionados simultaneamente, vai ser acionada a lâmpada L2. E no programa em ladder? Exatamente igual no circuito elétrico. Eu vou ter os dois contatos em série, acionando uma saída. Então, quem são esses contatos? Eles são o I0.1. Por que I0.1? Porque eu estou representando o botão 1 que eu liguei na entrada I0.1. E I0.3 acionando a saída Q0.2. Então, quando os dois botões no circuito elétrico forem acionados simultaneamente, a corrente passa e alimenta a lâmpada, né? No programa em ladder, o CLP vai ler a entrada I0.1, vai ler a entrada I0.3. Se as duas forem verdadeiras simultaneamente, ele simula que a corrente elétrica está passando nesse circuito e aciona a saída Q0.2, né? Ligando, consequentemente, a lâmpada 2. Se alguma das duas entradas, I0.1 ou I0.3, não estiver acionada, o CLP vai identificar, né? Uma é verdadeira, a outra é falsa, a lógica E, então vai desacionar a lâmpada Q02, funcionando exatamente como no circuito elétrico, né? E se eu quiser fazer uma lógica ou entre, mais uma vez, as entradas, os botões 1 e botão 3. Então eu vou fazer os dois em paralelo, né? Botão 1 ou botão 3 em paralelo. Acionando a lâmpada, qual pode ser agora? Pode ser a lâmpada 1, que a gente não acionou ainda. Acionando o L1. Observação importante.
Se eu for realmente montar esse circuito elétrico, vocês concordam comigo que o botão 1 vai ter que ser um botão com 2 contatos normalmente abertos? E o botão 3 também vai ter que ser um botão com 2 contatos normalmente abertos? Né? Então, o que quer dizer isso? Relembrando aí de algumas aulas atrás. Fisicamente, eu tenho 2 contatos acionados por um mesmo botão. Botão 1, por exemplo. Né? Esses 2 contatos vão me dar os 4 terminais. Cada contato com 2 terminais. Um deles eu vou ligar nesse ramo do circuito. O outro eu vou ligar no outro ramo do circuito. Olha só que interessante. Se eu for fazer essa mesma lógica em um CLP, o meu botão 1 e o botão 3 vão continuar sendo o mesmo botão com um único contato normalmente aberto. Só que no programa eles vão ser lidos 2 vezes. Eu posso ler a mesma entrada quantas vezes eu quiser. Né? Lembra do ciclo de varredura que a gente discutiu? O CLP faz a leitura das entradas, armazena na memória de espelho de entradas e eu posso fazer quantas leituras eu quiser ao longo do meu programa. Eu vou ler o I0.1 e o I0.3 mais de uma vez, quantas vezes eu quiser. Né? Então, fisicamente, eu não preciso mudar nada. Né? Eu vou continuar tendo um botão normalmente aberto para o botão 1 e para o botão 3 e o meu programa vai ler várias vezes. Se eu fosse fazer um circuito elétrico, eu realmente teria que trocar esse botão lá no meu painel. Né? Eu ia precisar de mais de um contato em cada um deles. Ou usar, como a gente viu em aulas anteriores, um relé como um multiplicador de contatos. Né? Funcionaria também. Mas a ideia no CLP é, eu posso usar quantas vezes eu quiser o mesmo contato, tendo fisicamente só um contato. Vamos fazer agora uma lógica inversa que a gente não fez ainda. Vamos supor que o botão 2, eu quero, quando o botão 2 não estiver pressionado, acenda a lâmpada 0, que a gente não usou ainda. Então, se o botão 2 não estiver pressionado, acione a lâmpada 0. Como que isso seria feito? Um contato normalmente fechado do botão 2, acionando a lâmpada 0. Né? De novo, concordam comigo que o botão 2 teria que ser substituído lá no meu painel? Agora, o botão 2 vai precisar ter pelo menos um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, sendo acionados por um mesmo botão, para ser usado cada um em um dos ramos do circuito. No programa ladder, não. No programa ladder, fisicamente, eu vou continuar tendo somente um botão normalmente aberto. A inversão da lógica vai ser feita pelo programa. Então, o contato do botão 2 vai aparecer agora com uma barra entre as barras verticais, uma barra inclinada entre elas, fazendo a leitura da mesma entrada I0.2. Só que agora, se a entrada I0.2 for verdadeira, ele vai desacionar a saída Q0.0. Se ela for verdadeira, ele desaciona, porque o contato está invertido, a saída. Se a entrada for falsa, ele aciona a saída. Né? Aqui tinha faltado eu colocar, né? Era a lâmpada 1, Q0.1. Então, mais uma vez, a ideia é, se eu tiver o botão 2 sendo utilizado mais de uma vez no meu programa, não tem problema nenhum. Ele continua sendo somente um contato físico. E ainda mais, se no meu programa eu for usar o botão com a lógica invertida, eu posso usar o meu botão normalmente aberto, fisicamente, e inverter na lógica do programa. É o que seria mais aconselhável, né? Todos os botões iguais
e quem for invertido, quem tiver a lógica invertida, eu inverto no programa. Vamos fazer um exemplo agora que a gente vai usar uma memória auxiliar, ou como a gente chama também, um relé auxiliar, só que agora vai ser um relé auxiliar virtual, porque vai ser um bit da memória do CLP. No programa ladder, esse relé não existe fisicamente, tá? No circuito elétrico equivalente, a gente vai realmente precisar de um relé para fazer essa lógica. Eu usei como exemplo essa lógica aqui, olha. Eu tenho a lâmpada 2 que vai ser acesa na seguinte condição. Eu vou fazer uma lógica E entre o botão 1 e o botão 2. Só que eu vou inverter o resultado dessa lógica. Essa barra sobre a lógica ali significa que é botão 1 e botão 2, o inverso disso. Seria o equivalente a eu falar como não ou not, botão 1 e botão 2. Tá? Seria o equivalente a essa lógica. A representação equivalente. Então, a ideia é a seguinte. Quando o botão 1 e botão 2 for verdadeira, a lâmpada 2 apaga. Quando o botão 1 e botão 2 for falso, a lâmpada 2 acende. Então, eu vou fazer a lógica E depois inverter. Como que a gente faria isso num circuito elétrico? A gente podia fazer da seguinte maneira. Eu tenho o botão 1 em série com o botão 2. Estou fazendo de verde, né? Para ficar bonitinho. Botão 1 em série com o botão 2. Esse resultado dessa lógica eu vou usar para acionar um relé. Vamos chamar de relé K. Vou usar um contato desse relé K para acionar uma lâmpada. O que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria acionando a lâmpada quando essa lógica for verdadeira, não é isso? Só que eu quero acionar a lâmpada quando essa lógica for falsa. Então, o que eu teria? Eu usaria um contato normalmente fechado do relé K para acionar a lâmpada 2. Não seria isso? Eu estou usando o relé como um inversor de lógica ali. No programa ladder, como seria esse relé auxiliar? Como eu falei, nós vamos usar uma memória. Então, vamos fazer a lógica. Botão 1 e botão 2. Então, botão 1 e botão 2 estão ligados, cada um na entrada I0.1 e I0.2. Quando isso for verdadeiro, eu acionaria um relé auxiliar. Como é o relé auxiliar no CLP? Nós vamos usar um bit de memória. Posso usar qualquer um dos bits dos N KB de memória que eu tenho. Vou usar o bit M0.6. Chutei aqui agora. Então, eu vou pegar essa lógica, jogar no bit M0.6 da mesma forma como se eu estivesse acionando uma bobina do relé K. E esse bit M0.6, mais adiante no programa, vai ser usado como um contato. Então, contato M0.6 vai acionar, normalmente fechado, vai acionar a saída. A lâmpada 2 está na saída Q0.2. É isso? Então eu tenho. Se o I0.1 e I0.2 forem verdadeiros, ele armazena verdadeiro no M0.6. Se o M0.6 for verdadeiro, ele desliga a lâmpada Q0.2. A lâmpada L2 que está ligada em Q0.2. Né? Se o M0.6 for falso, invertido, ele liga a saída Q0.2, acionando consequentemente a lâmpada L2. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte. A memória, no caso aqui eu usei a memória, o bit de memória M0.6, ela vai funcionar como um relé auxiliar do circuito elétrico. Então, a memória aparece no meu diagrama ladder como uma bobina, né, como uma saída, da mesma forma que a bobina do relé,
E eu posso ler quantas vezes eu quiser aquele bit de memória representando os contatos do relé. Eu poderia usar um contato normalmente aberto do M0.6? Lógico que poderia. Sei lá, contato normalmente aberto do M0.6, acionando a saída Q0.1. Qual seria o equivalente a isso no circuito elétrico? O equivalente a isso seria o relé K, normalmente aberto, o contato normalmente aberto do relé K, acionando a lâmpada L2, a L1, né? Então esse seria o equivalente elétrico ao programa ladder que eu acabei de fazer. Vamos falar agora sobre a memória com retenção. Antes disso, vamos ver se ficou bem entendido sobre a memória, entre aspas, sem retenção, que a gente acabou de discutir. Pode ter um detalhe que pode enganar um pouquinho a gente. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um contato, um botão, acionando uma bobina de um relé. Então, sei lá, botão 3, acionando a bobina K aqui do relé. Vou usar um contato desse botão, desse relé K, para acionar uma lâmpada. Sei lá, vamos falar aqui da lâmpada L0. Como seria o programa equivalente em ladder àquela lógica que eu acabei de fazer? O contato, normalmente aberto, do botão 3, que está ligado na entrada I0.3, então aqui vai aparecer o endereço I0.3, vai acionar a bobina da memória, vamos mudar aqui, memória M0.5, só porque a outra eu tinha usado o M0.6 para não ficar parecendo que sempre tem que ser 6, posso usar qualquer bit de memória. A entrada 0.6 vai acionar a memória 0.5 e a memória 0.5 vai acionar a saída, a lâmpada 0 está ligada na saída aqui é 0.0. A memória M0.5 vai acionar a saída que é 0.0. Vocês concordam comigo que esse programa, então, como que ele vai funcionar? Se eu pressionar o botão 3, aciona a bobina do relé, fecha o contato do relé, aciona a lâmpada. Se eu parar de acionar o botão 3, para de alimentar a bobina do relé, abre o contato do relé e apaga a lâmpada, né? Seria o equivalente a eu usar o próprio botão 3 para alimentar a lâmpada, né? Se eu fecho o botão 3, a lâmpada liga. Se eu abro o botão 3, a lâmpada apaga. Então seria o equivalente a eu ligar diretamente o botão 3 na lâmpada. Aqui é a mesma coisa, né? Ele copia a informação do 0.3 na memória 0.5. Se ela for verdadeira, ele joga verdadeiro aqui. Se ela for falsa, ele joga falso aqui. E o M0.5 ele copia para a saída que é 0.0. Se ela for verdadeira, joga verdadeiro. Se ela for falso, joga falso. Então, se o 0.3 for verdadeiro, o M5 vai ser verdadeiro. Verdadeiro, liga a saída. Se o 0.3 for falso, M0.5 é falso. Falso, desliga a saída, né? Então, o mesmo comportamento seria o equivalente a o 0.3 acionar diretamente o Q0.0. Então, isso aqui seria o que eu chamaria de contato sem memória sem retenção, né? Eu estou simplesmente copiando o estado de botão 3 para lâmpada, né? E se eu quisesse fazer como a gente fez anteriormente no circuito elétrico, e quando eu pressionar o botão 3, aciona a lâmpada e ela permanece acionada. Como a gente tinha feito isso no circuito elétrico? A gente tinha feito um selo, não é? Então, eu tinha pegado um contato do relé e colocado em paralelo com
o botão 3. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o botão 3 for fechado, alimenta a bobina, o relé fecha, alimentando a lâmpada. Se eu parar de pressionar o botão 3, o próprio contato mantém a bobina alimentada. Como seria isso no programa ladder? Eu vou ter a memória M0.5 em paralelo aqui com o contato I0.3. Então, da mesma forma que eu fazia o selo no circuito elétrico, eu posso fazer o selo também no programa ladder, né? Então, agora como vai funcionar? Se o I0.3 for verdadeiro, ele vai jogar verdadeiro na memória 0.5, acionando a saída. No próximo ciclo de varredura, o M0.5 vai ser verdadeiro. Então não importa se o I0.3 é verdadeiro ou falso, o próprio M0.5 está mantendo o M0.5, entre aspas, alimentado, né? Então eu estou fazendo aqui uma autorretenção da mesma forma como eu fiz no programa, no circuito elétrico, certo? Só que, e se eu quiser desligar essa memória, né? Se eu quiser desligar a lâmpada, a saída aqui é 0.0, eu precisava aqui abrir o circuito em algum ponto, né? Ou eu abria o circuito aqui, ou eu abria o circuito aqui. Foi assim que a gente fez? Então, eu colocava um contato normalmente fechado, de forma que ele não atrapalhasse a lógica do meu circuito se ele não fosse pressionado, né? Mas, quando ele fosse pressionado, vamos colocar aqui o botão 1. Quando o botão 1 for pressionado, ele vai abrir aquele circuito, parar de alimentar a bobina e vai abrir o contato da bobina K, né? Então, da mesma forma, nós vamos fazer aqui no circuito. No programa ladder, eu vou ter um contato normalmente fechado do botão 1, fazendo aqui de vermelho, que está ligado na entrada I0.1, não é isso? Abrindo esse circuito aqui quando o I0.1 for verdadeiro, né? Quando o I0.1 for verdadeiro, ele abre o circuito, porque ele é um contato normalmente fechado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma memória liga e desliga, né? Agora ela vai ser uma memória com retenção, né? Eu estou, quando o I0.3 for verdadeiro, eu ligo a memória 5 e ela permanece ligada. Quando o I0.1 for verdadeiro, ele abre o circuito e desliga a memória M0.5, certo? Então, o I0.3, vamos deixar até escrito aqui, o I0.3 liga e o I0.1 desliga, né? Então, o que eu fiz aqui, relembrando, é o que a gente chama de selo ou autorretenção. Retenção. Por quê? Porque o próprio relé K está a própria memória 5 está retendo a alimentação da memória. É isso? Só que o CLP tem um contato especial chamado set e reset, que é a memória com retenção. Então, como eu estava falando, essa memória aqui é uma memória sem retenção que eu precisei fazer um selo para ela reter o valor dela. Correto? A mesma coisa aqui. O relé, ele não retém a alimentação dele sozinho. Eu precisei fazer um selo para ele reter aquela alimentação. O diagrama ladder tem uma saída especial, uma bobina especial, que é o que a gente chama de bobina com retenção. Tá? Ela própria tem uma retenção, que é o que a gente chama de bobina set e reset. Como seria um programa equivalente a esse aqui, se eu fizesse o uso da bobina com retenção? Então vamos lá. Fazer um outro programinha aqui, certo? A bobina com retenção ela funciona da seguinte forma.
Se eu alimentar a bobina com retenção, ele vai ligar a memória associada a ela. Então eu uso o símbolo 7 naquela bobina. Então se eu quero que a entrada I0.3 ligue a memória M0.5, eu vou fazer um programa dessa forma. Então como funciona a bobina com retenção? Quando o I0.3 for verdadeiro, ele vai ligar a memória M0.5. Quando o I0.3 for falso, o M0.5 vai permanecer ligado. O que é diferente, deixa eu só frisar bem isso aqui, porque a gente confunde mesmo. Qual que é a diferença entre esse circuito da direita, entre esse programa da direita e o programa da esquerda? No caso da direita, se o I0.3 for verdadeiro, ele liga a memória M0.5. Se ele for falso, a memória continua com o estado anterior que ela estava. Aqui não. Essa bobina aqui é uma bobina sem retenção. Se o I0.3 for verdadeiro, ele aciona a memória 0.5. Se o I0.3 for falso, ele desaciona o M0.5. Tá? O M0.5 ele não mantém sozinho o estado dele. Aqui na bobina 7, sim. Quando ele é alimentado, ele liga. Quando ele para de ser alimentado, ele mantém o estado anterior. Seria o equivalente, então, àquele programa da autorretenção que eu tinha feito, né? Lógico, faltaria aqui eu pegar o valor da memória M0.5 e jogar na saída que é 0.0. Né? Então seria o equivalente ao que eu tinha feito aqui. Simplesmente uma autorretenção da memória M0.5. Quando o I3 era verdadeiro, ligava o M0.5 e ele permanecia ligado para o resto da vida. Só que eu usei o I0.1 para desacionar a memória M0.5. Né? Como nós vamos fazer agora no caso da bobina com retenção? Eu vou ter uma outra bobina, chamada bobina reset, com o mesmo endereço de memória, tá? Acionada pela entrada I0.1. Observe aqui que o I0.1 aparece normalmente aberto. Por quê? Quando ela for acionada, eu quero alimentar a bobina reset para desligar a memória. Aqui eu queria que quando ela fosse acionada, ele abrisse o circuito para desalimentar o M0.5. Aqui não. A bobina tem que ser alimentada para ele desligar a memória. Então, como vai funcionar esse programa aqui? Quando o 0.3 for verdadeiro, ele liga a memória M0.5. Quando o 0.1 for verdadeiro, ele desliga a memória M0.5. E, depois disso, ele joga o valor resultante do M0.5 no Q0.0. Né? Observe o seguinte, nesse circuito anterior aqui, o que acontecia se o I0.3 e o I0.1 fossem verdadeiros simultaneamente? Esse contato fecha e esse contato abre. Se os dois forem verdadeiros simultaneamente, a memória vai desligar. Então a saída vai desligar. Aqui, se eles forem verdadeiros simultaneamente, o que acontece? O I0.3 aciona a memória, o I0.1 desaciona a memória. Quando eu jogar o valor da memória no Q0.0, ele já foi desacionado. Né? Então, se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, a memória vai ser, a saída vai ser desacionada pela memória. Né? Então, esse é o caso que a gente fala do reset prioritário. Né? Vamos escrever aqui, reset prioritário. Certo? Então, quando os dois são verdadeiros ao mesmo tempo, o reset é quem manda na história aqui. Como seria se eu quisesse fazer um programa
com o set prioritário. Ou seja, se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, eu quero acionar a saída. Vamos relembrar lá no circuito elétrico. No circuito elétrico, se eu quisesse fazer um set prioritário aqui, em vez de interromper o circuito elétrico aqui para desligar, eu podia interromper aqui. Vocês lembram disso? Então eu teria botão 1 aqui. Funciona da mesma forma para desligar a bobina, quando ela estiver ligada. Só que agora, se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, ela vai ser alimentada. Como seria o equivalente no programa Ladder, então, se eu for fazer a configuração de selo? Vamos fazer aqui bonitinho. I0.3, vermelho aqui, I0.3, acionando a memória M0.5. Acionando a memória M0.5. A própria memória M0.5 fazendo um selo, mantendo a alimentação do próprio M0.5. E o M0.5 aqui embaixo, acionando a saída Q0.0. Então, isso aqui eu fiz o selo, e quando eu quero interromper a alimentação do M0.5? Quando eu fiz o reset prioritário, eu interrompi nessa parte do circuito. Quando eu quero fazer o set prioritário, eu interrompo a alimentação aqui no ramo paralelo, com I0.1. Então, se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, ele vai manter a alimentação no M0.5. Como seria o set prioritário, então, se eu quiser fazer usando a memória com retenção? Quando os dois eram verdadeiros ao mesmo tempo, o I0.3 liga primeiro, o M0.5 desliga, e quando eu jogo na saída, ele foi desligado, O valor por último é que sobrescreve o anterior. Então, se eu quiser fazer uma memória com retenção set prioritário, basta eu colocar o set vindo depois, Primeiro eu vou ter o reset, para depois ter o set e jogar na saída. Não é isso? Então vamos endereçar aqui. Quem reseta? O I0.1 reseta o M0.5. O I0.3 seta o M0.5. E o M0.5 joga na saída Q0.0. Então, como o set veio depois, se os dois forem verdadeiros, o primeiro reseta, o segundo sobrescreve setando. Então, aqui eu tenho um set prioritário. Na verdade, tanto o programa de cima quanto o programa de baixo, em cada um dos lados, eu tenho aqui os reset prioritários, tanto usando a auto-retenção quanto usando a bobina com retenção, como o set prioritário usando a auto-retenção e usando a bobina com retenção. Agora, pergunta interessante. Qual a diferença de eu programar dessa forma, usando o selo, ou usando a bobina com retenção? Qual a diferença eu tenho, no final das contas, programando dessa forma ou dessa forma? Qual das duas eu usaria? Na verdade, não tem diferença nenhuma. Os dois programas funcionam exatamente da mesma forma, Assim como do lado de cá. Esses dois programas funcionam exatamente da mesma forma. Qual dos dois eu usaria? Depende, o que você preferir. Eu sempre lembro de uma história, eu sempre conto para o pessoal, de quando eu comecei a trabalhar com o CLP, eu trabalhava com dois colegas. Um já programava há muito tempo, desde a época de circuitos elétricos, e o outro era recém-formado, ele já
programava diretamente em ladder. O cara que estava acostumado a programar fazendo circuito elétrico, ele gostava mais dessa forma de programação, porque aqui você consegue enxergar o circuito elétrico, né? É a forma como realmente é feito no circuito elétrico usando o selo. Eu e o outro cara que era recém-formado, que éramos recém-formados, a gente preferia usar essa forma aqui, porque na minha cabeça isso aqui é muito mais lógico. Eu vejo diretamente quem seta e vejo diretamente quem reseta, né? Nesse caso aqui eu tenho que analisar o circuito até eu perceber que é um selo, aí eu vejo que esse está setando e esse está resetando. Aqui já é mais direto na cabeça da gente, né? Então, sinceramente, vai de cada um de vocês. Quem preferir usar o selo ou quem preferir usar a memória com retenção. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V do circuito que estava abaixo, passei para ele para cá, para a gente fazer uma observação nesse circuito separadamente. Então, só para revisar aqui se eu copiei tudo certo. O I0.3 seta a memória 0.5, o I0.1 reseta a memória 0.5, e o que tiver na memória 0.5 depois dessa bagunça toda, ele joga no Q0.0, né? Então, o I0.3 liga, o I0.1 desliga, no final das contas, a memória Q0.0. Só que olha só que legal. O CLP considera as entradas e saídas como memórias também. Vocês lembram que na aula anterior a gente discutiu sobre as 3 memórias, que eram a memória de programa, que é onde está armazenado esse diagrama que eu estou fazendo, a memória de dados, que é onde está a memória 0.5 junto com cabais de memórias lá, e a terceira memória, que era a memória espelho de entradas e saídas, que era usada no ciclo de varredura para... Então, relembrando o ciclo de varredura. O CLP faz a leitura de todas as entradas, armazena na memória espelho de entrada. Roda o programa todo e depois de executado todo o programa, ele atualiza as saídas, ou seja, durante a execução do programa, ele não escreve ainda na saída física. Ele escreve na memória para depois atualizar, pegar tudo que está na memória de espelho de saída e jogar efetivamente na saída. E repete isso milhares de vezes por segundo, né? Isso era o ciclo de varredura. Se tiver alguma dúvida, volta lá na aula anterior que a gente explicou detalhadamente. Então, olha só, já que a saída também é uma memória, será que ela não pode ser usada com as bobinas set e reset? Como assim? Eu poderia usar a entrada e 0.3 para setar a saída. Então, a entrada e 0.3 vai setar a saída que é 0.0. E a entrada e 0.1 resetar a saída que é 0.0. Posso fazer isso, já que Q0.0 é também uma memória? Posso sim, sem problema nenhum. Então, o I0.3, em vez de setar e o I0.1 resetar uma memória temporária que vai depois acionar a saída, eu posso diretamente comandar o acionamento da saída. Então, quando a entrada 3 for verdadeira, ele seta o Q0. Quando a entrada 0.1 for verdadeira, ele reseta o Q0.0. Mas, qual é a diferença entre esses dois programas? A gente poderia dizer o seguinte, olha só. O que aconteceria se o I0.3 e o I0.1 forem verdadeiros ao mesmo tempo? Olha só. Nesse caso aqui, o I0.3 aciona a memória 5, o I0.1 desaciona a memória 0.5. Quando eu for jogar na saída, o I0.5 já foi desacionado. Pergunta. O Q0.0 vai ficar piscando quando os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo ou não? Aqui é bastante claro que não, né? Porque na hora que eu jogo o M0.5 na saída realmente, o I0.1, o reset já sobrescreveu o set. Então o M0.5 verdadeiro nem chegou a ser jogado na saída. Então aqui claramente a lâmpada não vai piscar. Aí minha pergunta, a parte legal demais e que se vocês entenderem bem, eu vou ficar bastante feliz,
Nesse segundo caso aqui, se as duas entradas forem verdadeiras ao mesmo tempo, a lâmpada vai piscar ou não? Olha só, o I0.3 aciona a saída, o I0.0 desaciona a saída. Repete. I0.3 aciona a saída e o I0.0 desaciona a saída. Repetindo milhares de vezes por segundo. Então, aparentemente, a lâmpada vai ficar piscando com uma frequência de kHz, talvez, né? Repetindo isso aqui milhares de vezes por segundo. Por que que ela não vai piscar? Se a gente lembrar então do ciclo de varredura que eu estava comentando agora há pouco e que a gente comentou na aula passada, eu vou até desenhar aqui de novo. Como eu falei, eu vou ficar muito feliz se vocês entenderem, então vamos repetir aqui. Eu tenho o ciclo de varredura. Primeiro eu tenho leitura das entradas. Execução do programa. E leitura das saídas. Ó, leitura das saídas não, né? Escrita nas saídas. E isso aqui fica repetindo, como eu falei, milhares de vezes por segundo. Então, olha só. Vai fazer a leitura das entradas. O I0.1 e o 0.3 se forem verdadeiros ao mesmo tempo. Vai armazenar isso na memória. Vai executar o programa todo. I0.3 vai acionar o Q0.0? Não. Ele vai acionar a memória equivalente ao Q0.0. Ele vai armazenar lá na memória valor verdadeiro. Depois ele roda a linha seguinte. I0.1 apaga a memória Q0.0. Ou seja, ele desliga o bit de memória Q0.0, né, onde está armazenado o valor que vai ser jogado na saída. Ele ainda não joga na saída, porque eu estou nessa etapa. Eu só estou escrevendo no espelho de memória de saídas. Então, quando o bit pisca, ele não está escrevendo na saída, ele está escrevendo na memória. Quando ele roda a terceira etapa do ciclo de varredura, que é a escrita nas saídas, o bit de memória já foi apagado. Então, quando ele atualizar as saídas, o Q0.0 já é falso. O Q0.0 foi verdadeiro durante o ciclo de varredura, durante o ciclo de execução, aqui, a etapa de execução, mas a saída não estava sendo atualizada. Ela só foi atualizada nesse passo quando a memória já tinha sido resetada. Então a ideia aqui a resposta é não. Se as duas entradas forem verdadeiras ao mesmo tempo, a luz não vai ficar piscando por causa do ciclo de varredura. Ele executa todo o programa para depois atualizar as saídas. Vamos falar agora dos temporizadores, que são outro recurso bastante utilizado na programação ladder. Vamos fazer um caso simples aqui, de um acionamento simples, só para a gente entender a ideia. Eu tenho, por exemplo, uma entrada uma entrada I0.3, sei lá, acionando a saída Q0.0. Então o que acontece? Quando o I0.3 é acionado, imediatamente a saída aciona. Quando o I0.3 é desacionado, imediatamente a saída desaciona. Vamos supor que eu queira causar um atraso entre a energização o acionamento da entrada I0.3 e um atraso para acontecer a energização da saída. Eu vou usar aqui o temporizador Timer On. O Timer On, ele tem a entrada de Enable e a entrada de saída. E o pino de saída. Certo? E eu especifico qual tempo eu quero de atraso. Por exemplo, 5 segundos de atraso entre a energização da entrada e o acionamento da saída. Então vamos fazer um gráficozinho aqui só para a gente entender bem como isso vai acontecer. Então eu tenho aqui o Enable e a saída.
Quando eu energizar a entrada, imediatamente não, né? Lógico que não. 5 segundos depois, a saída vai ser energizada. Então, eu vou ter um atraso aqui de 5 segundos na energização da saída. Agora, quando a entrada for desenergizada, aí sim, imediatamente a saída é desenergizada. Então, o temporizador timer on, ele causa um atraso na energização, mas a desenergização da saída é imediata. Tá? Vamos simular um outro caso aqui. Se a minha entrada ficar só durante 2 segundos energizada, o que vai acontecer com a saída? Não vai acontecer, não vai dar nem cosquinha na saída. Não foi tempo suficiente para contar o temporizador e energizar a saída. Então, se o meu pulso na entrada for menor do que 5 segundos, vamos supor, outro pulso de 2 segundos aqui também, não vai acontecer nada também. E se eu tiver um terceiro pulso de 2 segundos, vai completar 6 segundos? Não. O temporizador ele não retém essa contagem de tempo, não. Tá? Existem alguns modelos de CLPs que têm o temporizador com retenção da temporização, mas não é o padrão. O padrão é, se eu tiver pulsos menores do que o tempo especificado do temporizador, não acontece nada na saída. Certo? E eu tenho um outro caso, que é o temporizador TOFF, que é o temporizador de desenergização da saída. Então, qual que é a ideia dele aqui? Se eu acionar a saída, imediatamente, se eu acionar a entrada, imediatamente a saída vai ser energizada. Enquanto a entrada estiver energizada, a saída também vai estar energizada. Quando a entrada for desenergizada, ele começa a contar 5 segundos. E aí, então, ele desenergiza a saída. Então, ele dá um retardo na desenergização da saída. Eu interrompo a energização do temporizador, ele atrasa 5 segundos para desenergizar a saída. Uma aplicação interessante do temporizador com retardo no desligamento ou desenergização, se eu der um pulso muito rápido na entrada, o que vai acontecer na saída? Imediatamente ele vai ligar a saída e vai permanecer 5 segundos energizado. Então olha só que interessante, eu consigo gerar um pulso do tamanho que eu quiser, né? Eu seto o temporizador no tempo do tamanho do pulso que eu quero e gero só um pulso curto na entrada e ele vai ficar ligado pelo período especificado de tempo. E para finalizar por hoje, vamos falar dos contadores. Então, o contador mais básico é o counter up. Ele só conta para cima, né? O counter up. Então ele tem um pino de enable, que é o pino onde ele vai fazer a contagem, um valor de preset value, que é um valor inteiro, que vai ser justamente o meu valor que eu vou contar, e um pino de saída, o output. Né? Falta um pino ainda que eu vou falar ali. Mas qual que é a ideia do contador? Eu tenho aqui o enable e o out. Liguei o CLP, iniciei a execução do programa, dei um pulso na entrada do contador. A saída continua desligada. Dei um segundo pulso na entrada do contador. A saída continua desligada. Na hora que eu der um terceiro pulso na entrada do contador, imediatamente a minha saída vai para verdadeiro. E continua verdadeiro mesmo após a extinção daquele pulso.
tá? Então a ideia do contador é justamente contar até 3. Quando a minha entrada der 1, 2, o terceiro pulso, a subida do terceiro pulso, a saída também vai para verdadeiro. Posso continuar dando pulsos aqui à vontade. Tudo que for acima de 3 na contagem dele, ele vai. Então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele continua como verdadeiro na saída. E como é que eu desligo o contador? Aí que falta aquele outro pino que eu falei, que é o reset. Então eu tenho que ter uma outra entrada aqui, sei lá, vamos ligar isso aqui na entrada I0.1. Quando o reset for verdadeiro, então vamos lá, vamos supor que nesse instante aqui eu dei um pulso de reset. No momento em que o reset for verdadeiro, ele vai desligar a saída, tá? E vai voltar a contar a partir do 1. 1, 2, 3. Na hora que chegar o terceiro pulso, então 1, 2, 3. Na hora que chegar o terceiro pulso, ele liga a saída. Tá? Então a ideia é essa, o contador, a saída dele vai ser verdadeira para qualquer contagem acima desse preset velho, a menos que eu resete a contagem, né? No momento em que eu reseto, ele reseta tanto a contagem quanto a saída. E eu comentei que o contador mais simples que a gente tem é o counter up, mas a gente tem também a possibilidade de usar o counter up and down. O counter up, ele só conta para cima, né? Ele tem um pino de contagem, vai contando e sempre incrementando até que o reset ele volta para o zero. O counter up and down, ele pode contar tanto para cima quanto para baixo. Então ele tem um pino que conta para cima, então por exemplo, ele começa em 0, vai para 1, vai para 2, vai para 3, no terceiro pulso ele vai ligar a saída, né? Então aqui ele estaria contando 1, 2, 3. No terceiro pulso ele liga a saída. Se eu der um pulso no down, para quanto que ele vai? Ele vai para 2. Se ele vai para 2, a saída vai desligar. Então, por exemplo, vai para 2. Dou mais um pulso, ele vai para 1. Dou um pulso. Então vamos lá, para não perder a contagem. Vai para 2, dou um pulso no up. Ele vai para 2 de novo. Dou outro pulso no up. Ele vai para 3. E o que acontece quando ele vai para 3? Ele aciona a saída. Né? E por aí vai. O up vai incrementando, o down vai decrementando. Sempre que eu tiver contagem igual a 3 ou maior que 3, então 4, 5, ele continua verdadeiro na saída. Então sempre que eu tiver contagem igual ou maior que 3, aqui é 5, né? Estou decrementando sozinho. Ele continua com a saída acionada. Lógico, até o momento que eu resete, ele vai a saída para 0 e a contagem volta para 0 também. Então, essa seria a parte principal da linguagem ladder, né? A gente tem, então, os contatos normalmente abertos, normalmente fechados, as lógicas combinacionais e ou as memórias, a memória bobina sem retenção, a gente pode fazer um selo com ela ou usar a bobina com retenção. A gente viu também os temporizadores e os contadores. Então, obrigado, curtam o canal, dá o joinha. Precisa falar de novo? Não, né? Todo mundo já sabe. Obrigado, gente. Até a próxima.